Olá! O objetivo dessa videoaula é ensinar para você as regras básicas do jogo de xadrez. Chamamos de casa cada um dos quadros do tabuleiro. O tabuleiro possui ao todo 64 casas. Para facilitar a anotação das jogadas, muitos tabuleiros trazem uma indicação de números e letras. As fileiras são numeradas de 1 a 8 e as colunas são identificadas pelas letras de A a H. Quando nós falamos de peças de cor preta ou branca, estamos nos referindo ao lado das peças de cor mais escura ou mais clara, respectivamente. O mesmo vale para as casas do tabuleiro, que chamamos de brancas ou pretas para nos referir a casas mais claras ou mais escuras. O tabuleiro deve ser posicionado de tal maneira que a casa do canto inferior, à direita de cada jogador, seja branca. As peças do jogo de xadrez são peão, cavalo, bispo, torre, rainha ou dama, rei. Para começar o jogo, as peças são distribuídas no tabuleiro da seguinte forma: rainha branca na casa branca, rainha preta na casa preta. Já com o rei é o contrário: rei branco na casa preta, rei preto na casa branca. Os bispos ficam um ao lado do rei e outro ao lado da rainha, de modo que cada jogador começa com um bispo na casa branca e outro na casa preta. Os cavalos ficam ao lado dos bispos, e as torres fecham a primeira fileira, ao lado dos cavalos, uma na primeira e a outra na última coluna. Já os 8 peões de cada jogador começam ocupando todas as casas da segunda fileira. O jogo começa sempre com as brancas fazendo o primeiro movimento. Vamos falar agora do movimento das peças. A torre se movimenta para frente e para trás, para a direita e para a esquerda, quantas casas quiser, mas não pode pular nenhuma outra peça. O bispo se movimenta na diagonal, mantendo-se sempre nas casas de mesma cor, que se encontrava no início do jogo, podendo ir para frente e para trás quantas casas quiser, mas não pode pular nenhuma outra peça. O cavalo tem um movimento especial, que parece a letra L. O cavalo se movimenta 2 casas para frente ou para trás, e em seguida uma casa para a direita ou para a esquerda. Ou então 2 casas para a direita ou para a esquerda, e em seguida uma casa para frente ou para trás. O cavalo é a única peça do xadrez que pode pular outras peças. A rainha, também conhecida como dama, é a peça mais poderosa do xadrez. Ela pode ir para frente ou para trás, para a direita ou para a esquerda, ou na diagonal, quantas casas quiser, mas não pode pular nenhuma outra peça. O rei movimenta-se apenas uma casa em qualquer direção. O rei nunca pode se movimentar para uma casa que esteja sob ataque ou capturar uma peça que esteja defendida por uma peça adversária. No exemplo que estamos vendo, o rei branco só pode ir para cima, pois indo para a esquerda ou em diagonal estará sob ataque da torre preta. Daqui a pouco veremos que existe um movimento especial em que o rei pode andar 2 casas. Já o peão só se movimenta para frente, sendo a única peça que não se move para trás. No primeiro lance de cada peão, ele pode avançar 1 ou 2 casas. A partir do segundo lance de cada peão, ele só pode andar 1 casa de cada vez. Vamos agora falar da promoção do peão, que acontece quando o peão chega do outro lado do tabuleiro. Ao chegar na 8ª fileira, o peão é promovido, e o jogador pode escolher transformar esse peão em uma rainha, ou torre, ou bispo, ou cavalo. Normalmente, o jogador escolhe promover o peão à rainha, por ser a peça mais poderosa. Em teoria, podemos ter até 9 rainhas da mesma cor em um jogo. Agora vamos falar sobre a captura. Capturar uma peça é tomá-la do adversário. Com exceção do peão, todas as peças efetuam uma captura fazendo seu movimento próprio e ocupando a casa que era ocupada por uma peça adversária. Aqui vemos vários exemplos de movimentos que resultam em capturas.
Já o peão efetua a captura em diagonal, ocupando a próxima casa à direita ou à esquerda. Agora vamos ver os movimentos especiais no jogo de xadrez. O roque é um movimento que envolve a torre e o rei. É o único movimento do xadrez em que você mexe duas peças ao mesmo tempo e que o rei anda duas casas. O objetivo do roque é tirar o rei do centro do tabuleiro e deixá-lo num canto que é mais protegido, e ao mesmo tempo colocar a torre no centro do tabuleiro para facilitar seus ataques. No roque, o rei anda duas casas em direção à torre e a torre pula o rei, ficando ao seu lado. O roque grande é aquele que o rei anda em direção à torre mais distante. O roque pequeno é aquele que o rei anda em direção à torre mais próxima. Condições para fazer o roque. O rei não pode ter se movimentado nenhuma vez. A torre que irá rocar não pode ter feito nenhum movimento. Não pode haver peças entre o rei e a torre. O rei não pode estar em xeque. O rei não pode passar nem terminar seu movimento em uma casa que esteja sob ataque de peça adversária. Outro movimento especial é o en passant, que significa ao passar. En passant é uma forma especial de captura que o peão faz quando se está na quinta fila em relação ao jogador e um peão adversário avança duas casas passando do seu lado. Aqui vemos o peão branco na quinta fila quando o peão preto avança duas casas, passando ao seu lado. Para capturar o peão preto, o peão branco deve ocupar a casa por onde passou o peão preto. Essa é a posição após a captura do peão. Condições para capturar en passant. O seu peão deve estar na quinta fila. O peão adversário deve avançar duas casas passando ao seu lado. Somente no lance imediatamente após o avanço do peão adversário. E finalmente chegamos ao objetivo do jogo de xadrez, que é dar o mate no rei adversário. O mate acontece quando o rei está sob ataque de uma ou mais peças adversárias e não pode se movimentar para nenhuma casa que não esteja sendo atacada. A peça que está atacando não pode ser capturada e nenhuma peça pode se colocar na frente da peça que está atacando. Vamos ver primeiro um exemplo de xeque ou ataque ao rei. O rei branco está sob ataque, ou xeque, da torre preta. O que o lado branco pode fazer? O rei pode ir para uma casa não atacada. A rainha pode capturar a torre. A rainha pode ficar na frente da torre. Agora vamos ver um exemplo de xeque-mate. Aqui, a torre preta ataca o rei branco. O rei não pode ir para cima, pois essa casa está sob o ataque do bispo. Também nenhuma peça pode capturar a torre ou ficar na frente da torre. Esse é um exemplo de mate, ou xeque-mate, e as pretas ganharam o jogo. Com essas informações básicas, você já pode começar a jogar xadrez. Esperamos que essa videoaula tenha sido útil e boa diversão!